Fiz uma nova seleção de livros incríveis que estão em oferta no Prime Day da Amazon. Para quem não sabe o que está ocorrendo, entre os dias 1º e 7 de julho ocorre então o Prime Day da Amazon, que é um mega evento com ofertas em todos os setores. Então eletrônicos, itens de casa, cuidados, beleza, pet e claro, em livros. E também nos dispositivos Amazon, assinaturas também. Então eu vou deixar meu link aqui no box de descrição do vídeo, tudo explicado, tudo que eu citar aqui vai aparecer no box de descrição do vídeo, assim também como a minha página de ofertas selecionadas para livros, e-books e itens diversos. Vale a pena vocês conferirem e testarem se aparece para vocês as promoções nas assinaturas, principalmente do Kindle Unlimited. Então tem do Amazon Music, tem do Audible. Eu consegui a do Kindle Unlimited 3 meses por R$ 9,90. Então pode ser que possa aparecer para você outras opções de valores diferentes. Isso depende muito do tipo de assinante que você é. A Amazon libera para mais contas ao longo das ofertas, aí, ao longo dos dias das promoções. Então vale a pena você ficar testando aí ao longo desses dias, tá? Vou começar então com títulos que eu li, que recomendo. O primeiro deles aqui, para sair um pouco do óbvio, O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Eu li nessa edição aqui mesmo da Antofat, gostei bastante, tá? Aqui nós temos o Victor Hugo denunciando muito a questão da pena de morte por meio da guilhotina. Então a gente tem um desabafo aqui, aquela coisa meio claustrofóbica, psicológica mesmo, de homem condenado à guilhotina. Então a gente acompanha os últimos meses, as últimas semanas, os últimos dias, as últimas horas de um condenado. Então tudo que vai se passando na cabeça dele, todas as angústias que ele vai passando aqui, toda aquela pressão de quem tá vivendo naqueles últimos instantes sabendo que vai morrer. Eu li esse livro no mesmo tempo que eu estava lendo Os Miseráveis, então eu fiquei apaixonada, um favoritaço da vida com certeza, que já aproveito para vocês indicarem, porque Os Miseráveis tem várias edições com promoção. Essa aqui, por exemplo, tá com 29% de desconto, que sai em torno de R$17. Então você lê de forma muito rápida, muito ágil, e você entra na cabeça desse homem aqui, e o Victor Hugo tá denunciando justamente a questão da pena de morte, e ele escolhe muito não falar de quem é essa pessoa e de não falar o crime que ela cometeu para estar sendo julgada ali, justamente para a gente entender que é não uma pena justa, né? Então é muito bom esse livro. Os Miseráveis tem palavras também para comentar, eu já falei no outro vídeo. Então temos edições com 40%, 46%. Na que eu li da Martin Claret, eu super recomendo para vocês, tá? E fora que depois desses dois livros que eu li do Victor Hugo, eu quero ler tudo dele. Então temos promoção, por exemplo, no Corcunda de Notre Dame com 35%. Se não me engano, a edição da Zahar, saindo em torno de R$64. O Homem que Ri, com 38% de desconto, sendo R$61, um livro que inspirou a criação do Coringa, por exemplo. 93 também, um livro que está com 42% de desconto, sendo em torno de R$55. Eu percebo que o Victor Hugo tem uma escrita muito poética, que contagia a gente, no sentido que ela nos toca muito no emocional da gente. Como nos Miseráveis, já fala das injustiças da sociedade, como nesse livro também, ele faz com que a gente tenha um apego a esses personagens, essa história. E tem uma escrita poética, mas ao mesmo tempo bem simples. Então não se assuste com os tamanhos diferentes dos livros, por exemplo, Os Miseráveis, que é um super calhamaço. Mas esse aqui é bem curtinho, então super tranquilo de ser lido, com certeza, tá bom? O próximo aqui que eu vou recomendar para vocês, então, é uma leitura mais recente. Na verdade, que essas 3 próximas indicações que eu vou fazer são leituras que eu separei por conta de um vídeo que eu fiz, indicando para vocês 48 livros para os 48 países das seleções, né, que participantes da Copa do Mundo. Então tem um vídeo aqui super completo no canal falando isso, explorando livros de diferentes nacionalidades. E com isso eu acabei pegando 3 livros que eu tinha aqui em casa, e por acaso esses 3 eles estão em oferta. O primeiro deles é Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Então esse aqui é representante do México. E esse aqui tá com 47% de desconto, sendo em torno dos R$31. Aqui nós vamos ter um contato com essa cultura mexicana, muita questão da morte mesmo, de tudo que representa. Eu gostei muito dessa experiência. Eu não sou de ler realismo mágico, inclusive eu tenho muito interesse em ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, mas fico sempre postergando justamente por não ter esse contato. Mas saber que esse Pedro Páramo está em várias listas de indicações, como várias referências, esse é um livro que inspirou muito o Gabriel Garcia Marques a escrever 100 Anos de Solidão. E também é um livro que inspirou várias na questão tanto do realismo mágico, essas outras questões. Então nós temos um cara aqui que vai nessa cidade de Comala procurar pelo pai,
e ele vai fazendo descobertas ali, aquela cidade você ao mesmo tempo que lê, tem partes muito fragmentadas, então você tá ali no presente, no passado, você não sabe se o personagem que você tá lendo ali é uma memória, se algo está acontecendo, se são personagens que já morreram ou não. Tem todo esse clima meio fantasmagórico na cidade, reinando ali, justamente trazendo essa questão do realismo mágico, fora as experiências. O interessante aqui é que além de ser uma estrutura fragmentada, a questão do presente e do passado, você tem meio que micro-histórias acontecendo aqui, além da história principal que envolve toda a trama. Você tem umas viradas aqui que te prende, que fazem revelações. No momento aqui do livro vai ter uma revelação que vai fazer você encaixar tudo que você tá meio assim, confuso logo no início da leitura, mas ela te apresenta muito esse lado da cultura mexicana. Eu gostei muito de ler essa obra, eu falei, agora eu quero ler mais realismo mágico, com certeza. Outra aqui é Desonra, com 33% de desconto, saindo em torno de R$61. Eu tinha esse livro há um bom tempo, mas eu nunca, assim, deixava pra lá, né? É o livro do Coetzee, e nunca me chamava tanta atenção. Eu tinha esse livro, não lembro, por algum motivo eu acabei fazendo a aquisição ou ganhei. Mas eu falei, representante da África do Sul, achei interessante. E aqui a gente vai encontrar a história da primeira parte do livro de um professor ali que ele é acusado de assédio e realmente é um cara ali bem nojento mesmo, que a gente vai ficar meio incomodado ali naquela leitura, né, porque ele vê que a gente percebe que é um cara mais velho e que ele quer se aproveitar das mulheres, assim, ele acha assim, eu tenho que me satisfazer mesmo, é um cara separado, e tem essa questão, essa busca e ele vai acabar se deparando com uma aluna, né, ele é um professor, até nesse início, né, como ele é um professor de universidade, você lembra um pouco do Stoner, esse homem simples, esse homem comum, sendo contada essa história, mas aos poucos a gente vai perceber que tem nada a ver nessa pegada, até porque ele vai se envolver nessa questão de assédio, porque ele vai ter relação com essa estudante, né, aluna dele, só que ele não vai querer se retratar, ele vai achar que tá sempre no direito. Com isso, ele vai sair dessa universidade, isso é logo no início, tá, dessa história, que vai ser isso que vai modificá-lo, né, essa condução dessa narrativa, que vai morar com a filha, e é nessa outra região mais rural. E com isso tem outras coisas acontecendo ali que pregam muito a questão do regime pós-apartheid, né. Então essa questão da segregação racial, o que isso deixou ali de consequências para aquela terra, para aquela gente. Então é um livro que eu não esperava tanto e acabei é uma leitura meio difícil nesse sentido, porque é um tema pesado, mas que é muito evidente ali o que está acontecendo, fora que a escrita dele é super tranquila. Então você se envolve fácil, apesar de ser um tema pesado, um tema às vezes que você fica às vezes não, você fica profundamente incomodado, principalmente com esse personagem aqui, esse professor, que você tem sabe, um asco em relação a ele, mas você se prende na narrativa porque é muito bem escrito esse livro. E aí você entende porque ele se configura também em muitas listagens aí de várias recomendações, tá bom? Outra aqui, uma leitura também, que eu, como eu falei pra vocês, é A Trégua, que é representante, então, aqui do Uruguai, tá? Essa aqui é uma edição que eu tenho da Tag Curadoria, mas tem a edição que sai pela Alfaguara, tá? Então, eu li nessa daqui que eu tinha. E aqui, pra quem gostou, inclusive vai ser minha próxima dica, o Caderno Proibido, mas vamos com calma. Aqui nós temos um livro com 45% de desconto, saindo em torno dos R$47, que é o diário de um homem, é um diário bem tocante, na verdade, de um homem que tá se aposentando e tá tendo novas descobertas ali. Então, para passar os dias ali, enquanto ele não entra a aposentadoria dele, ele começa a escrever esse tipo de diário dele, fazendo desabafos, tendo autoconhecimento também de alguma forma, e suas frustrações, passando coisas do passado, suas experiências, ele louco para chegar ao tédio para ele, de usufruir ali a velhice dele, e vão aparecer coisas inesperadas na vida dele, surpreendentes de alguma forma. É uma história simples, mas é muito nessa simplicidade que esse livro te ganha, nessa coisa simples do dia a dia, do cotidiano, porque a nossa vida acontece muito isso, nos simples mesmo, nos detalhes, e esse livro te mostra muito isso. É um livro calmo, sem reviravoltas dessa magnitude, como vocês imaginam, tem uma pequena coisa ou outra que acontece, mas é um livro isso, sobre simples, sobre um homem comum, apenas vivendo a sua vida ali, tá bom? Então, aproveitando essa temática de diário, outro aqui que é super querido, eu gostei muito da experiência de leitura, é o Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Aqui nós temos representante italiano, né? Aqui no caso tá com 38% de desconto, saindo em torno de R$55. Então uma mulher, né, que é por meio que ela resolve comprar esse caderno, porque é proibido de comprar, chega em casa com esse caderno e do nada ela começa a resolver fazer esse diário desabafando sobre sua vida. Ela não vê propósito no início sobre isso, mas aos poucos, quando ela vai escrevendo, ela vai percebendo
conta de coisas que incomodam ela no dia a dia, como ela é a vida dela, coisas que ela não imagina que incomodem tanto ela. Então, quando a gente coloca, exercita essa escrita no papel mesmo, como que várias coisas vão florescendo, vai aparecendo pra gente e vai fazer a gente questionar nossas decisões, nossas atitudes, percebendo que nós não temos, às vezes, um espaço na nossa casa, como é o caso dela, que é uma mulher casada, que tem filhos, mas como que são as relações com o marido, com as relações com os filhos. Então, as coisas que incomodam ela, ela desabafando ali naquele papel. É um livro, né, inclusive, que te convida muito a falar, nossa, eu também quero esse espaço para mim, essa coisa íntima minha, esse contato meu mesmo com um caderno, com esse desabafo. Ele é um livro que te convida muito a esse exercício da escrita, que nos tempos de hoje está cada vez mais distante, mas eu sou a favor muito desse contato, do papel, da escrita. É muito bom, eu gostei muito desse livro e recomendo fortemente para vocês, tá? Outro aqui, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, tá? Com 45% de desconto, sendo em torno de R$ 42. Então nós temos aqui uma viagem, né, narrada aqui por Marco Polo, em que ele, por conta do imperador, fala para ele visitar as cidades que abrigam ali o império dele. Então Marco Polo ele vai visitando as cidades e toda vez que ele volta, ele vai contando isso para o imperador descrições dessa cidade que ele vai visitando. Só que as descrições, elas são bem mirabolantes, são cidades assim que você fala, essa cidade existe mesmo? E chega um momento, peraí, não tá repetindo algo? E aí vai ter essas indagações por meio do imperador, se não tá vendo muita cidade além do que ele tem, se essas descrições feitas pelo Marco Polo, elas procedem mesmo. O interessante aqui, a gente analisar uma coisa assim que pode chamar a atenção nesse livro, talvez quando eu falar para vocês, é que a gente quando olha por uma mesma janela, uma mesma paisagem, a gente não vai ver a mesma coisa. Então a gente vai, ao descrever, por exemplo, cidades, a minha descrição de uma cidade que eu visitei e você visitando a mesma cidade que eu, a gente vai olhar aspectos diferentes, coisas diferentes vão te chamar a atenção. Você vai falar do clima, você vai falar de alguma coisa muito específica. Então isso traz muito isso nesse livro, aquela questão do que está invisível aos olhos do outro, mas não está invisível aos seus olhos. Então ele pega muito nisso. É uma estrutura também meio que fragmentada, porque à medida que ele vai visitando as cidades, que vai sendo contado isso. E é um livro, assim, bem tranquilo de ser lido e ele te pega nessa questão de você fazer milhões de interpretações possíveis a partir dessa leitura. Outro aqui, que ficou entre as minhas melhores leituras do ano passado, e com isso eu quero ler tudo desse escritor, é Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Esse aqui tá com 36% de desconto, sendo em torno de R$ 56. Que livro maravilhoso. Inclusive, ele faz parte daqueles livros que a gente tem como não quero viver a vida como esse personagem, como esse mordomo inglês que trabalha anos nessa mansão de aristocrata inglês e acaba que depois, quando ele muda de patrão, ele vai receber uns dias ali e vai acabar revisitando uma pessoa que trabalhou com ele no passado. Só que esse mordomo aqui, ele viveu esse tempo todo de trabalho só focado no trabalho, esqueceu da vida pessoal. Para ele era muito prestígio, era uma coisa quase como um elogio. Nossa, você tem uma vida só profissional, você esqueceu sua vida pessoal. Então, como que isso vai ter consequências para a vida dele? Podia estar acontecendo uma catástrofe na vida dele, mas ele, sabe, continuava servindo ali à mesa porque ele achava que isso, ele estava mudando a história do país, porque ele estava servindo jantares ali, em que estava sendo discutido coisas políticas muito importantes, e ele de alguma forma sentia, nossa, se eu estou servindo nessa mesa aqui, eu estou com alguma importância histórica, algo do tipo. E a vida dele foi deixando sempre para lá, só que vai chegar um momento da vida dele que ele vai perceber que o resto da vida dele são apenas os resíduos do dia, os vestígios do dia. É triste, é melancólico, mas extremamente faz a gente muito pensar na nossa vida, no que a gente não quer fazer, no que a gente não quer viver dessa forma aqui. Um livro que eu gosto agora também de não ficção, que eu super recomendo vocês, é Imaginação Educada, do Northrop Fryer. No outro vídeo eu linkei também um livro dele que fala sobre a importância de você ler mais forte nesse caso sobre Bíblia e histórias bíblicas de forma geral, como a Bíblia está inserida em vários contextos, de vários grandes clássicos nós vamos nos deparando, né? Então se a gente ler clássicos sei lá, do século XIX, a gente vai ter várias referências, por exemplo, do Shakespeare, mas se a gente ler Shakespeare, tem várias referências bíblicas, vários mitos, então como a importância de você ter esse contato. Mas esse livro, ele é até mais curtinho do que esse outro que eu indiquei para vocês, e ele vai falar de forma geral a importância da literatura como uma forma de nós termos repertório de mundo, como que ela
nos faz com que a gente amplie nosso vocabulário, amplie nossa visão e também vai falar dessa importância dos níveis de linguagem, vai falar da importância de ter contato com mitos, com lendas, cabeça, histórias da mitologia greco-romana e também das histórias bíblicas. Ele também vai falar isso. Porque aqui nós temos um conjunto aqui, uma reunião de 5 palestras que ele deu. É um crítico canadense, então, como eu disse, é bem curtinho. Ele está saindo em torno dos 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 25, tá? Então, como a literatura é vital para nossa percepção de mundo. Então, ele é bem enriquecedor nesse sentido. Aproveitando que nós estamos chegando aí no segundo semestre do ano, de repente você vai gostar de leituras temáticas, mas pode ser que quando eu fale leituras temáticas vai vir um certo preconceito nisso, mas escute a minha recomendação até o final porque ela me surpreendeu também. Na verdade, são 2 recomendações nesse sentido, tá? Que é o Frankenstein e o Médico Monstro, tá? O Frankenstein aqui tá com 43% de desconto, sai em torno dos R$ 41, tá? Que é a edição da Penguin, e essa aqui é a edição do Médico Monstro, sai em torno dos 44, com 44%, sai em torno dos R$ 32. Em Frankenstein, nós vamos tem aquela questão, ai, é aquele monstro verde e tal. Primeiramente, Frankenstein não é a criatura, e sim o cientista que faz essa criação e larga a criatura. Então, ele brinca de Deus, cria e larga o que ele criou. Então, a gente tem aquela visão que, ai, é uma coisa de terror, uma coisa assim. E eu tinha essa visão mesmo, porque eu não entendia como que esse livro é favorito de tantas pessoas. E quando você lê, você vê a profundidade da escrita, da temática, do que está abordando, do que está denunciando, justamente essa falta de respeito da ciência, né, na questão de você criar, então, a responsabilidade que você tem que ter, a ética na ciência. Então, a gente vai falar muito sobre essa questão do abandono. A criatura, ela só queria ser amada, queria ter um conforto, queria ter um seu semelhante. E ela, largada ali para ter que descobrir o mundo sozinha, e com a aparência que ela é criada e como ela é criticada, ninguém consegue ficar próximo dela, o horror que ela causa, isso tudo vai transformando cada vez mais ela nesse monstro. Ela não nasceu um monstro, aparentemente. A princípio, só por causa da aparência, de alguma forma a gente acaba falando nisso, mas ao mesmo tempo que a gente vai lendo, a gente começa a questionar quem é o monstro de fato, a criatura ou quem a criou, que a largou e a transformou naquilo. Então, é uma forma de escrita muito interessante, tem 3 camadas a leitura, você tem um cenário por fora, depois você tem o cientista falando, mas também você tem o desabafo da criatura abandonada. A narrativa é muito viciante e maravilhosa. Outro também que pode ser que você, eu conheço essa história, é o Médico Monstro, como eu disse para vocês, que vai falar muito da dualidade do ser humano, aquilo que nós temos dentro da gente, a gente tem o bem e o mal, e o que a gente vai ser, né, aquilo que a gente escolhe alimentar. Mas a gente tem essa ideia, né, daquela porção que se toma, que desperta o mal na gente, aquela porção verde, também aqui tá na capa do livro, mas a questão de que você tem uma história aqui de suspense, de um advogado, que ele tem um amigo, e que ele tá deixando toda a sua fortuna pra um cara muito estranho, que tem um comportamento muito estranho, comete umas coisas esquisitas ali naquela cidade. Falei estranho 3 vezes seguidas, mas tudo bem, porque é um serzinho horripilante que é o senhor Hyde. Então, essa história, por exemplo, por isso que tem o estranho caso do Dr. Jekyll e o senhor Hyde, que é o amigo, aparentemente, desse homem. E o advogado fala: "Não, você não pode deixar toda a sua fortuna para este cara estranho". Então vai começar um jogo ali de meio que espionagem, uma investigação, e a gente vai descobrindo todos os desdobramentos dessa história. Curtinho, super viciante, tranquilaço de ser lido, tá bom? Outra aqui que nessa pegada aí, talvez boa aí para a época de outubro, vitoriano, é o Judas Obscuro do Thomas Hardy, é um livro extremamente desgraceira, tudo que acontecendo de ruim na vida do Judas vai piorando. Aqui o Hardy, ele justamente quer isso, denunciar as contradições da sociedade vitoriana. Então a gente vê um menino, o Judas, a gente acompanha ele bem novinho, querendo subir na vida por meio dos estudos, e como a hipocrisia da sociedade vitoriana não permite essa ascensão por meio da universidade. Então ele vai tentando vários caminhos e tudo vai sendo barrado nele. A gente vai lendo nesse livro na espera que algo melhore na vida dele. Então, é um livro desgraceira, tem umas cenas meio pesadas aqui, que vão ficar na nossa memória para sempre, com certeza, mas é um livro que também eu amei ler e recomendo fortemente para vocês. Ele tá com 43 não, desculpa, 45% de desconto, tá em torno dos R$ 60, tá? Agora aqui o representante bem diferente desse escritor do Hermann Hesse, tem vários livros do Hermann Hesse em promoção, e esse aqui é a Magia de Cada Começo, saindo 35% de desconto, em torno de R$ 44. Aqui nós temos uma coletânea de
uma forma de ensaios, também tem essa estrutura fragmentada, em que o Hessel vai falar justamente isso, sobre a importância de você terminar ciclos e iniciar outros. Então ele vai desde a infância até a velhice. É um livro que te convida a refletir sobre isso. Às vezes a gente tem muito medo de fechar ciclos, mas fechar ciclos são necessários e importantes para que novos se iniciem. A gente não consegue mudanças na nossa vida se a gente não fechar esses outros ciclos. Então, é uma consequência, né? A gente vai ter que ter essas escolhas na nossa vida, e esse livro é um convite a gente fazer essas reflexões, tá bom? Agora, eu separei alguns livros aqui da literatura russa. Tá, e Tolstói, Dostoiévski, alguns livros mais curtinhos também Pushkin, que eu gosto bastante, eu acho que é uma boa forma de porta de entrada a maioria deles, tá? Primeiramente, do Tolstói, eu separei dois. No caso, eu até peguei essa edição da Antofágica que eu li, mas o que tá na promoção é da 34, tá? Da Morte do Van Illich, que tá com 42% de desconto, sai em torno dos R$ 33. Então, eu vou até deixar a capinha dela aqui enquanto eu falo, mas você vai encontrar um homem já na velhice também ali, amargurado, porque ele percebe que ele deixou a vida dele passar porque ele prezava muitas aparências. Então, ele é um servidor público e percebe que os aparentemente amigos dele só estão querendo a morte dele para ocupar o lugar, a esposa, enfim. Ninguém está muito preocupado com ele. Então, ele levou uma vida muito de aparências, muito focada nesse sentido. E quando ele percebe, chega no final da vida, ele vê tudo que ele acabou perdendo, deixou de fazer, né? Então, é um convite também a gente refletir para não deixar a gente perder nosso tempo de vida. Então, livros como A Morte de Van Litt, Estônia, Deserto dos Tártaros, Vestígios do Dia, são livros que nos inspiram, nos convidam a ter essas reflexões de como a gente quer levar a nossa vida. A Felicidade Conjugal, do Tolstói, também é uma ótima novela para quem quer começar literatura russa, para quem quer começar a ler Tolstói, tá com 38% de desconto, em torno dos R$ 39. Então a gente vai ter uma análise aqui realista, madura, sobre uma coisa meio sem romantismo mesmo, sobre o que é uma relação amorosa, sobre o casamento. Então, e ele escreve muito não, ele escreve do ponto de vista de uma mulher, então isso é bem impressionante, a forma como que ele consegue trabalhar o que está passando na cabeça do ponto de vista dessa mulher, do relacionamento, e como que o relacionamento de um casal modifica-se ao longo do tempo, e ele mostrando isso de uma forma curta, brilhante, muito tocante mesmo. Como a gente tem que ressignificar muitas coisas na nossa vida. Também, além de ter essas edições individuais de Tolstói, você pode encontrar uma edição da Todavia que está com 42% de desconto, saindo em torno de R$ 69, que aí você encontrar as 4 novelas do Tolstói. A Morte de Van Illich, Felicidade Conjugal, Padre Sérgio e Sonata Kreutzer. Eu acho que é isso, tá? Então, vale também a pena se você quiser fazer as 4 novelas aí do Tolstói. A outra aqui, agora falando de Dostoiévski, nós temos aqui Memórias do Subsolo e Noites Brancas. Noites Brancas aí é considerado por muitos uma boa porta de entrada. Tem um tom melancólico demais, tá? Tá com 42% de desconto, sendo em torno dos R$ 34. Então é sobre amor, sobre solidão, tudo de forma bem poética, nesse cenário bem frio aí. E nós também temos Memórias do Subsolo com 38% de desconto, sendo em torno dos R$ 41. Eu gostei bem mais de Memórias do Subsolo, apesar de ser um livro mais desafiador, apesar de ser curtinho. Ele é dividido em basicamente não, é dividido em duas partes, em que nós temos, no primeiro momento, esse homem amargurado, a que a gente detesta ler sobre ele. A gente tem, sabe, a gente tem um quer se reconhecer nele, mas você acaba se identificando em alguns elementos nele. Então, reclamando de várias coisas ali, aquele homem que quer infligir mal ao outro. Por exemplo, ele está sentindo dor e ele quer reclamar tanto da dor, mostrando para o outro ficar incomodado também. Então, esse homem mesmo amargurado, que tem esse, de alguma forma, meio ruim, né? Só que a gente detesta reconhecer a gente mesmo nesse personagem. A segunda parte vai ter vários exemplos de coisas que aconteceram na vida dele e que vai ter motivo dele ter falado nessa primeira parte sobre esses acontecimentos, ele vai filosofando. De alguma forma, a primeira parte tem um pouco mais filosófico e a segunda parte tem esses acontecimentos mostrando o que fez ele ficar desse jeito. Eu gosto muito desse livro, tá bom? E um outro aqui é o Pushkin, né, A Filha do Capitão. Aqui nós temos um romance histórico, tá com 40% de desconto, sendo todos R$ 44. Então, não somente esses livros, mas tem outros títulos da Editora 34 com baita promoção, tá?
tanto esses mais curtinhos, como, por exemplo, os livros maiores, Mestre e Margarida, Almas Mortas, literatura russa, do leste europeu, a coleção Leste, né, maravilhosa, que eu gosto bastante. Então fica a super indicação para vocês darem uma olhada. Um pouco aqui de literatura brasileira, rapidinho, eu separei 3 títulos. Um que eu gosto muito era Éramos Seis, que é um dos meus favoritos da literatura brasileira, da Maria José Dupré, tá com 36% de desconto, em torno de R$ 63. Não tá com aquele desconto, mas é um livro que tá sempre caro, tá? Então, tanto ele quanto a continuação Dona Lola, que eu tô louca pra ler, que tá com 25%, em torno de R$ 67, mas são 2 livros paradidáticos, então, pela editora Ática, então realmente são livros caros. Aqui nós temos um clima bem de drama familiar, bem nostálgico, a Dona Lola, quando ela passa, ela revê uma casa que ela morou ali com a família, então com o marido e seus filhos, e ela começa a olhar ali através daquelas paredes os acontecimentos. Então ela volta ali no tempo, enquanto os filhos eram com as crianças, as lembranças que ela teve ali da família. Então essa mulher forte, guerreira, fazendo de tudo para manter a família unida, para manter o casamento, manter os filhos, faz tudo pelos filhos. Então a Dona Lola é uma mulher muito trabalhadora, muito forte, é um grande exemplo. É um drama familiar super viciante de ser lido. Eu quero muito, como eu disse pra vocês, fazer a leitura de Dona Lula, que vai focar muito nessa personagem. Outro aqui, que é um escritor que eu gosto muito, separei uma obra dele, mas tem várias outras, que é o Nelson Rodrigues, com Meu Destino é Pecar. Aqui tá com 41% de desconto, tá em torno dos R$ 41. Nelson Rodrigues escreveu de tudo, contos, crônicas, aqui temos romances. Esse aqui é o primeiro dele, eu acho que é o primeiro que ele escreve com o pseudônimo de Susana Flagg, tá? Apesar dessa capa, aquela questão dele ser considerado o anjo pornográfico, eu sempre falo isso pra vocês, não tem esse preconceito com o Nelson Rodrigues, porque ele escreve de forma muito brilhante, viciante, até aqui é aquele aspecto de folhetim, vira a página tranquilo, porque tem traição, tem vingança, tem paixões ali, mas ele tem essa questão de falar da questão nua e crua do ser humano e de fazer essas denúncias sociais, essa hipocrisia de você querer vender uma família margarina de alguma forma, mas tem vários segredos ali obscuros reinando naquelas pessoas ali. Então é isso que ele escancara mesmo. Então essas coisas bem mirabolantes, bem uma coisa bem de jornal assim que você hoje em dia é bem possível de você ler. Então o Nelson Rodrigues é muito bom, então gosto também das peças de teatro dele. Então, tá na dúvida, acredite, você vai com certeza gostar de ler Nelson Rodrigues. Peça de teatro, conto, romance, tá? Esse aqui é o maiorzinho dele, muito bom. Que eu falei aqui também, O Homem que Calculava tá com 51% de desconto, em torno dos R$ 31. Aqui o Malbatarran, né, esse pseudônimo desse professor brasileiro, ele vai utilizar, então, justamente com esse pseudônimo, essa característica das Mil e Uma Noites, para trazer isso, né, a questão desse mundo aqui, mas desmistificando a matemática, vai usar muito aventura, em que a lógica vai sendo resolvida ali, as questões, e é interessante que no final ali do livro você tem a solução por meio da matemática em si. Eu sempre gosto muito de indicar esse livro por ter esse lado aí de você apresentar a matemática, essa lógica e como que a matemática está inserida na nossa vida, tá? E é uma forma de você ficar um pouco amigo da matemática, fazer as pazes com ela. Eu gosto muito de indicar esse livro justamente por esse motivo de desmistificar a matemática, até porque eu sou matemática, né? Sou formada em matemática aplicada, então tenho um xodozinho com esse livro aqui. É um pouco aqui de ficção científica, talvez? Tá, é da editora Aleph. As Vidas de Billy Milligan. Aqui é um livro para quem gosta de livros psicológico, que tem essa questão também de analisar a mente humana mesmo, tem essa pegada de true crime, também tem essa questão investigativa, essa questão do direito também. Então esse homem aqui com múltiplas personalidades, esse livro está com 43% de desconto, então de R$ 65, que é uma história real, né, desse homem que foi absolvido por crimes graves, justamente porque foi reconhecido que ele tinha múltiplas personalidades. E é bem louco de acompanhar essa história. É o mesmo escritor, né, o Daniel Keyes, de Flores para Algernon. Ainda não li Flores para Algernon, mas esse aqui é extremamente viciante, justamente porque você se depara com essas personalidades surgindo, como que ele migra de uma personalidade para outra. É muito envolvente, muito confuso. Até conversei com o meu psicólogo justamente a respeito de como que isso é possível. Assim, é bem instigante mesmo você querer entender a mente humana. Eu gosto muito de livros assim. Outro aqui
eu não sou muito de ler ficção científica, volta e meia eu falo isso pra vocês, mas eu vou indicar de um escritor que eu gosto de ler, que é o Asimov. Então tem 2 representantes aqui. O primeiro deles aqui é O Fim da Eternidade, com 40% de desconto, saindo em torno dos R$ 44. Aqui vai falar sobre uma viagem no tempo, então é uma história muito boa sobre isso, as consequências dessa de você querer mudar o tempo. Então você vai muitos anos pra frente, você volta pra trás ficou ótimo. Você faz uma volta no tempo também, então tem muito da questão do paradoxo aqui do temporal criado, então como que você interferir minimamente naquele passado, como isso vai repercutir com catástrofes, mudanças absurdas lá na frente. Então tem um pouco de romance, de alguma forma aqui, mas ele te instiga muito, eu gosto muito de viagem no tempo, e esse livro vai abordar sobre esse assunto. Outro aqui, como eu falei, que eu gosto até mais, que é esse box aqui do Asimov, que tem 2 contos muito famosos da ficção científica, e que um já foi adaptado, o outro eu não tenho certeza, tá? Que é o Homem Bicentenário, tem até essa capa dura, são bonitinhos, tá? São bem pequenininhos. O Homem Bicentenário, que tem aquela famosa adaptação com Robin Williams, que é aquele robô que quer ser homem, e aqui vai trabalhar muito a ideia, o que nos torna humanos, o que nos faz de tão diferente uns dos outros, o que nos torna humanos, o que nos torna diferente dos animais. Vai trabalhar muito essa questão, além de ter esse robô querendo fazer de tudo para se tornar um humano. O que eu gosto de analisar é que aqui não é o robô bicentenário, mas é o homem bicentenário. Isso é bem interessante de você depois que ler analisar esse título. E também um outro conto aqui, que é um bem famoso da ficção científica, que é o Cair da Noite. Então imagina um lugar que tem 6 sóis ali em volta dele, ou seja, que não encontra a escuridão jamais. No instante vai ter um alinhamento ali do planeta, dessas luas, né, desses sóis, desculpa, e que vai ter um momento ali de escuridão. Então, como eles estão nervosos, não sabem como lidar com o desconhecido. Imagina, a gente sempre olha para o céu à noite e encontra estrelas, do nada a gente não encontra mais isso. É algo do tipo, então ele vai mostrar isso sobre o imprevisível, sobre essa questão do que a gente não está pronto para saber, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, como a gente lida com essa questão do novo na nossa vida. Então, desse medo aí, desse pavor que nós temos. Muito bom, curtinho, 2 contos muito bem escritos, que realmente tem essa ficção científica, mas naquela coisa de ter que imaginar coisas mirabolantes nesse sentido, tá? É um aqui que eu repeguei, mas tem vários títulos da Agatha Christie, da Rainha do Crime. Eu amo a Agatha Christie. Assassinato no Expresso Oriente, o assassinato do Roger Ackroyd, os crimes ABC. Tem vários outros títulos que eu gosto muito, mas eu quero indicar um que eu indiquei um vídeo recente aqui do canal de leituras viciantes, que é a Hora Zero. Aqui ele foge de tudo que é típico de um romance policial, né? De um livro de investigação, em que a gente tem sempre o crime ali, já tem quem morre, e a gente vai procurando os suspeitos. Aqui a Agatha inova. Na verdade, a gente já começa, a gente não sabe ainda quem vai morrer, a gente não sabe ali quem vai cometer, claro, o assassinato, então a gente vai se deparando com, a gente sabe que vai acontecer algo porque que é a Agatha Christie, né? Mas boa parte do livro, mais da metade do livro, a gente vai conhecendo as relações ali daquela família, os personagens envolvidos, e a gente fica ali, mas peraí, quem vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai matar? Então a gente vai até chegar à hora zero, que é a hora do assassinato. Então ele tem essa concepção bem diferente e isso instiga muito. E eu acho que isso aqui foge do óbvio. Se você gosta desse estilo, tá cansado de ler mais do mesmo, esse aqui vai te surpreender bastante com certeza, tá? Um outro aqui que é uma leitura mais recente também que eu fiz, que é a Hamnet. Esse aqui me surpreendeu muito, tá? Com 45% de desconto, sendo em torno dos R$ 43. Ah, eu não falei desconto da Hora Zero, desculpa, gente. A Hora Zero tá com 45% de desconto, tá? Mas essa minha edição aqui, ela faz parte de um box. E os boxes também estão com desconto, então vale a pena vocês verem que vale a pena pra vocês. Eu gosto muito dessas edições da Agatha, com esses detalhes aqui, que sempre tem vários detalhes relacionados ao livro, né? Então, fica aí a dica aí pra vocês olharem, tá? Mas ambas são da HarperCollins. Voltando aqui, o Hamnet tá com 45%, então saindo em torno dos R$ 43. Aqui é um livro sobre o luto, sobre o desespero de mamãe perdendo o filho. Então aqui seria uma história romanceada aqui do que seria da vida do Shakespeare. Então a gente acompanha a esposa dele aqui nesse livro, se chama Agnes, e seus filhos. E tem a questão da peste bubônica ali chegando nessa família e o filho deles contraindo isso. E como que é o dor dessa mãe, como ela vai lidar com isso, se tem uma forma de lidar com isso, não é nem de
superar, né, porque não se supera isso, tem que aprender a viver com essa dor. Então tem muito do contato com a natureza, mas é muito a força dessa mulher. Assim como eu enalteço muito Dona Lola, Éramos Seis, a força dessa mulher, aqui a gente também tem que enaltecer muito a força da Agnes. Apesar de ser uma história sobre romanceada, como eu disse pra vocês, da família de Shakespeare, o Shakespeare acaba bem aparecendo no segundo plano aqui, e acaba voltando mais pra ele no final ali, quando vai fazer a associação de Hamlet com a peça dele, Hamlet. Então fica aí a dica pra vocês, tá? Agora uns livros aqui que eu tô pra ler em breve ainda, provavelmente agora no segundo semestre, tá? Porque boa parte, alguns deles estão na minha lista dos 12 livros para esse ano, então aproveitando aí pra dar dicas pra vocês, tá? Primeiramente, não é esse não, é O Vento Levou, a minha edição é do Box Não Há Fronteira, mas é que tá com desconto, é da Record, tá com 45% de desconto, sai em torno de R$100. Agora sim, essa biografia do Leonardo da Vinci, do Isaac, como é que é? Do Walter Isaacson, que é um biógrafo muito elogiado. Tem a biografia do Einstein também, que é muito boa, do Steve Jobs. Esse aqui tá com 42% de desconto, em torno de R$80. É uma edição muito boa. Ele era um polímata, então você vai ter um pouquinho de vários conhecimentos aqui da área. E também você vê várias ilustrações aqui coloridas, então uma altíssima qualidade, apesar de ser brochura. Então, assim, super confortável, tô louca pra fazer essa leitura. Outra aqui, que não tá na minha meta dos 12 livros, mas estou com muita vontade de ler esse ano. E no outro vídeo eu mostrei a minha edição que eu tenho da Pinar. E essa aqui é a minha edição da Martine Claret, de Miromart, com 38% de descontos, em torno dos R$80. A da Pinar já saiu da oferta, tá? Mas essa aqui continua, da Martine Claret, por isso que eu trouxe ela pra vocês. Outra aqui, que tava na minha meta do 12 do ano passado, e volta e meia vocês falam assim, Carol, você tem que ler logo esse livro, porque ele é extremamente viciante. Principalmente quando eu faço esses vídeos de livros viciantes pra sair do celular, que é a Reparação, do Ian McQueen. Porque diz que esse livro tem um plot ali, uma reviravolta absurda que você não espera. Então, tô louca pra fazer essa leitura, acho que eu vou ler bem tranquilamente, tá? Diagramação super confortável. Reparação com 33% de desconto, sai em torno dos R$77. Acho que é isso que eu anotei aqui, tá? Agora, vale a pena falar pra vocês de um escritor que eu gosto muito, faz muito tempo que eu li, e quero continuar a série, que é Dan Brown. Então, na época ali de adolescente, eu lia tudo dele, então, livros como Fortaleza Digital, Ponto de Impacto, e esse ano eu comprei O Segredo Final, que é o livro mais recente aí da série do Robert Landon, né, e já assisti as adaptações para o cinema que tem dos filmes, Código da Vinci, Inferno, que eu gosto muito. Esse aqui tá com 46% de desconto em todos os R$42. Mas todos esses livros, Fortaleza Digital e Ponto de Impacto, que são 2 títulos que não tem o Robert Landon, então são outro cenário, mas tem cenário de espionagem, também é uma coisa bem viciante de ser lido. Eu lembro que eu fiquei encantadíssima. Eu comecei com Fortaleza Digital, Ponto de Impacto, aí depois fui para a série do Robert Landon. Então, todas esses estão com 50% de desconto, 60% de desconto. Então, tudo na faixa dos R$30, R$40. Nada muito do que isso, não, tá? Então, super recompensa vocês. Vai fugir do óbvio. Eu gosto muito da série do Robert Landon, que você fica muito inteligente. Eu me fico mais inteligente quando eu vou lendo, porque todas as associações, as visitas que ele vai fazendo nos cenários, como no Código da Vinci, fazendo os mistérios que tem nas pinturas e nas arquiteturas, coisas assim, Inferno também, que você vai encontrar o Papa ali morto, todo o mistério envolvido, assim. São obras que eu gosto muito, extremamente viciantes, tá bom? Agora, compartilhar com vocês livros que eu comprei, tá? E que já chegaram, alguns só. Por enquanto eu comprei esses, mas estou para comprar mais alguns títulos. O primeiro deles, que eu não pensei 2 vezes, é o V13, do Manuel Carré. Eu sempre estou indicando para vocês o Adversário, que também está em oferta, mas não vou repetir essa indicação, mas já fica a minha dica para vocês, tá? Mas o V13 está com 42% de desconto, em todos R$53. Ele vai falar sobre os atentados de Paris. Então, o Emmanuel Carré, ele vai assistir o julgamento ali, e aí vai fazer, né, vai falar sobre esse livro, enfim. Aqui nós temos um livro provavelmente não, bem duro. Esse aqui eu já achei bem pesado assim, mas porque é um homem que mente durante a vida dele, assim, mais de 18 anos pra família, pra amigos, e acaba um crime real, que chocou a França em 93, e acaba matando a família, né, então os pais, o cachorro dos pais, a esposa, os filhos. Aqui também temos um caso real, que é os atentados de Paris, e depois vocês vão ver um que eu tô de olho dele, que vai falar do tsunami. Então, assim, o Manuel Carré tem me instigado cada vez mais, então eu fiz essa aquisição.
Outro que eu também comprei é As Brasas, com 47% de desconto, saindo então dos R$ 37. Esse ainda não chegou, tá? E o outro que chegou é o Reverso da Medalha, do Sidney Sheldon. Ainda não li nada desse escritor, mas eu vi que vocês também me recomendaram no meu vídeo de livros viciantes. E eu falei, ótima recomendação. Tinha botado no carrinho pra ficar de olho. Eu vi que a Tati também já tinha falado desse livro recentemente. E eu falei, nossa, é um universo conspirando, e esse livro entrou em oferta. Eu agora não lembro a porcentagem, mas eu paguei R$ 37, então eu achei que valeu super a pena. É um livro grandinho e estou louca para fazer essa leitura. Agora, alguns títulos que eu estou de olho para compartilhar com vocês, que vocês gostam de saber que eu coloquei no meu carrinho, que eu estou de olho ali. Primeiramente, é o maravilhoso Mágico de Oz. O Mágico de Oz, né? Só que nessa edição da Mina Lima, que tem aquelas interações, é uma edição ali com textura, com uma coisa meio de tecido. Não é um livro barato, tá? É um livro de colecionador, mas eu amo a história de Mágico de Oz, é um dos meus livros de fantasy juvenil que eu mais amo, tá? Apesar de eu ter lido mais, não tem que, uns 3 anos mais ou menos, não sei se foi isso, mas eu li adulta, tá? 39% de desconto, então de R$ 120. Tá caro, mas é um livro realmente que é caro, então eles têm a edição, por exemplo, de Mágico de Oz, A Bela e a Fera também tá no meu radar, Peter Pan, Frankenstein, mas o Mágico de Oz que vai falar sobre amizade, sobre você encontrar. Você às vezes está procurando, você não acredita que você detém aquilo que vai te salvar, aquilo que vai te mudar, né? Então, você às vezes acha que não tem coragem, que você é uma pessoa que tá precisando acreditar que você vai encontrar os poderes no Mágico de Oz, né? Você acha que não vai conseguir a solução de muitas das suas coisas, mas tudo aquilo está em você, você não acredita no seu potencial. E no poder da amizade também. Então esse livro tem ensinamentos lindíssimos, então para todas as idades eu quero essa edição de luxo aí dele. Tô com 2 do Machado, no radar. Eu tô querendo ler Machado esse ano. Ano passado eu li Quincas Borba. Eu tenho esses 2 livros do Machado que eu ainda não li. Eu não tenho aqui, que é o Yaya Garcia, com 34% nessa edição da Martin Claret de pequenininha, né, de bolso, saindo em torno dos R$ 39. E o Ressurreição, com 25%, saindo em torno dos R$ 44. São livros mais românticos do Machado. Eu ainda não li esses livros, então tenho muito interesse em fazer essa aquisição. E o que eu falei também, outro do livro do Manuel Carré que tá no meu radar, é Outras Vidas que Não a Minha, que ele ia falar desse tsunami, né, de 2004. Tá com 38% de desconto, tá em torno de R$ 56. Os livros do Manuel Carré, eles são bem mais carinhos mesmo, tá? E com poucos descontos que aparecem. Então, quando tem uma promoção ou outra, que eu tô querendo aproveitar e fazer essa aquisição. Outro que eu vou repetir pra vocês, que ainda tá no meu radar e provavelmente eu vou comprar, tá? É A Hora das Bruxas, com 41% da Anne Rice, saindo em torno dos R$ 88, tá? É um livro capa dura, bem grandão. Eu fiquei até na dúvida, eu comentei com vocês na live, mas acho que eu já bati o martelo que eu vou comprar do Ernest Hemingway, é o Por Que Ensinos Dobram. Eu fiquei na dúvida entre Adeus às Armas e Por Que Ensinos Dobram, que tá com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 70. Faz tempo que eu não leio nada do Hemingway, tô com vontade. Esse aqui vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola e vai uma história que se passa em 3 dias, e eu acho que esse aí tá me chamando mais, esse livro. O Físico, com 49% de desconto. Essa recomendação saiu fortemente, principalmente quando eu falei daquele vídeo com um esquema de pirâmide literária que foi criado a partir da minha leitura de Covades, então de romances que passam no Império Romano, e também livros que tem medicina ali envolvida. Então o Físico tá no meu radar já tem um tempinho, então 49% de desconto, então dos R$ 80. O Beijo no Leproso, também provavelmente eu vou comprar com 46% de desconto, então dos R$ 34, do François Mauriac. Eu gosto muito, muito de Nó de Vibras, quero ler tudo desse escritor também, francês. Mistborn, do Brandon Sanderson, o primeiro volume. Na verdade, eu queria muito o box, tá? Que é capa dura, mas como eu não sei se eu vou gostar, como que eu vou... Vai ser o meu primeiro contato com o Brandon Sanderson. Se você já leu o Brandon Sanderson e quer me indicar, fique à vontade. Então, eu vou acabar optando por Mistborn, no primeiro volume ali, com 41% de desconto, então de R$ 61, pra ver se eu gosto. O outro aí que eu tô ainda cogitando fazer a compra, tá? Que é o bem controverso aqui todos esses estudos que eu falei, que é o Alchemized, que com 38% de desconto, em torno de R$ 61. É aquela vontade de conhecer um livro totalmente diferente do que eu costumo ler, mas eu tô com essa vontade, já tem um tempinho, tá? E aí eu vejo umas pessoas que eu acompanho, principalmente a Sabrina, que tem Instagram, tem canal aqui no YouTube também, lá de Manaus, que ela gostou muito desse livro. Ela também tem umas leituras bem ecléticas, assim. E aí eu tô com vontade de fazer essa leitura, tá? Me julgue, à vontade. Então, pessoal, essas foram as minhas seleções que eu fiz pra vocês, tá? Compartilha aqui o que vocês estão achando. Eu sei que vocês vão falar, os preços não estão muito bons, alguns vão falar isso.
E esse é normal, gente, são ofertas, assim, que vai satisfazer um pouco alguma lista ou outra. Para alguns, para mim, como eu disse para vocês, do Emanuel Carré tá valendo a pena. Uma dica que eu sempre dou nas lives e recomendo para vocês, tá? É a extensão do Keepa para o Google Chrome. Então, você colocando essa extensão, você consegue ter o monitoramento do histórico ali dos preços desses produtos. Então, você pode ver se vale a pena arriscar comprar agora ou não, deixar para depois, se vai subir mais o preço depois, ou espera a Book Friday não, a Black Friday. Então vocês podem monitorar, ver qual é o melhor momento de compra para vocês. Eu faço muito isso, eu exploro muito isso durante as lives para ajudar vocês, para também faço isso para mim mesma também. Enfim, pessoal, eu acho que essas são as minhas indicações. Caso vocês queiram indicar também algum livro que vocês tenham comprado, que vale a pena aproveitar a oferta, fiquem à vontade aqui nesse espaço. Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom? Comente aqui, aquele livro que você estava louca para comprar, mas não conseguiu comprar, e aquele livro que estava louca para comprar, mas você conseguiu. Lembre-se de comprar com os meus links, tá? Por favor. E muito obrigada a todos vocês que fazem isso. Não se esqueça de curtir, hypar e, claro, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.